Palco Central está ao vivo. A partir de agora, estamos aqui recebendo uma celebridade vindo aí lá de Alvorada do Oeste, né? Prefeito Jair Luiz. Daqui a pouquinho vamos estar conhecendo um pouco da sua história e também, né, falando a respeito dos seus trabalhos. Secaps Black, para você pedir esse chá, é um chá que você emagrece com qualidade de vida. É pelo 981037688. Uni Internet de qualidade, frutos de Goiás, o gosto da fruta no sorvete, no picolé, Dual Pizzaria, Centro Automotivo Adriano, peças e serviços para o seu auto, Roseta Distribuidora, na 30 de junho, saída para Cacoal, Datasoft Informática, para cuidar bem dos nossos computadores, Escritório Líder de Contabilidade, Rondônia Supermercado, com muitas ofertas para esse final de semana, Plano Familiar Econômico 12 Apóstolos, Terra Viva Agropecuária e Clínica Veterinária e Médici Online, o nosso Jornal de Médici. Agora tá tudo certo. Boa noite, Josué, meu companheiro de bancada, né, para uma temporada. A gente, de vez em quando, pede um socorro aqui para o Josué, para a gente fazer aqui uma dobradinha. E aí as pessoas às vezes falam assim, rapaz, quando é um só a gente fica meio assustado, quando tá os dois. Seja bem-vindo, muito boa noite. Boa noite, Edinaldo, boa noite, o prefeito Jair Luiz, boa noite a todos os nossos telespectadores que nos acompanham de casa e também a nossa plateia. Hoje a gente tem, tá? Hoje e na plateia nossa, estamos importantes. É. Tem um grande jornalista, que por muito tempo, né, presidente Médici e de Paraná, que é o Gileno, meu irmão. Hoje também assessorando a gente. Tem a minha esposa, que bacana. Catiana do Laboratório, está aqui também. Ex-vice-prefeita de Alvorada. Também a Laura, que veio auxiliando, e também está presente aqui acompanhando o prefeito Jair Luiz, a sua digníssima esposa, a Graciele, ela que é secretária de Ação Social pelo município de Alvorada do Oeste. A gente já vai falar também um pouquinho, e a gente vai falar um pouquinho também sobre o social aqui, se ela não quiser falar hoje, mas pelo menos o prefeito vai falar um pouquinho sobre o social, que é muito bem representado por ela lá. Claro que tem que ter o suporte dele, se não tiver o suporte dele não funciona, né? Mas eu acho que a melhor coisa que os prefeitos fazem é quando a esposa atua na ação social, exemplo do governo do estado, exemplo da maioria dos municípios, né? Porque eu acho que é um caminho mais curto para atender o anseio de alguém que está no estado de vulnerabilidade social. Então, uma coisa, quando alguém não tem seja uma pessoa comum, um terceiro, o que acontece? Até chegar à informação com a mesma sensibilidade é um pouco mais difícil. Não é impossível, mas é um pouco mais difícil. Eu acho que em Alvorada, diga-se de passagem, na época do prefeito Walter também era a esposa que era assistente social, deu muito certo. Na época do ex-prefeito Ranieri foi a esposa, também deu muito certo. E aqui na atual gestão, na ação social especificamente, a gente tem visto que tem dado certo até então. Tá certo. Aí uma boa explicação a respeito disso. Prefeito, seja bem-vindo, né? Já tivemos um privilégio de conversar com o senhor lá na pré-campanha, né? Então, assim, e hoje o privilégio é nosso recebê-lo aqui. Seja bem-vindo ao Palco Central. Obrigado, Ginaldo. Boa noite. Boa noite a todos os telespectadores do Palco Central. Josué Cerqueira, grande comunicador, muito boa noite. E muito obrigado aqui pela essa oportunidade do prefeito Jair Luiz poder estar aqui hoje nesse programa de tanta audiência, poder estar trazendo informação para a nossa população, no qual também já aproveito e cumprimento as pessoas que estão me acompanhando através das minhas redes sociais e de vocês também, né? As pessoas aqui de Presidente Médici, em nome do meu prefeito Serjão, que é meu amigo. Sérgio, fica o meu abraço para você e toda a nossa população de Alvorada do Oeste que estão ouvindo nosso programa. A primeira vez depois de eleito que a gente está conversando, então só uma pergunta, né, para a gente quebrar o gelo aqui. As urnas se abriram e aí foi confirmado prefeito eleito Jair Luiz. Como é que ficou o coração naquele momento? Pois na realidade, assim, a gente que teve a oportunidade de ser vereador em Alvorada do Oeste por 2 mandatos, e estava acostumado, ganhou uma eleição, ganhou a outra, e na terceira eleição nossa foi aquela que nós disputamos para prefeito, que não foi essa, foi a anterior, no qual a sua esposa, Josué, foi a nossa vice-prefeita, e eu
Tava naquela ansiedade que ia ser o prefeito lá, mas não tava na hora. Deus não quis naquele Bateu momento. na trave. Aí, então, o que aconteceu nessa agora? Como na outra nós tínhamos tomado um choque, perdemos a eleição por 23 votos, Nossa. quando foi na hora de abrir esse ano passado, que nós ganhamos a eleição, não dava nem para acreditar. Falei, rapaz, será? Vamos esperar mais um pouco, vamos esperar ver se não vai passar outra carreata por aí. Mas graças a Deus era o momento, né? Nós se preparamos bastante para isso e hoje estamos tendo a oportunidade de conduzir o nosso município de Alvorada do Oeste, ainda falo, com muito trabalho, mas nós estamos muito empenhado, determinado a fazer de Alvorada do Oeste uma cidade diferente, de bom para todos, né? Tá certo. Eu vou mandar um abraço aqui para uma pessoa que é seu amigo, né? Ele caminhou lá junto também, que é o Josimar Santos. Josimar, meu irmão, meu parceiro. Tá lá em Cacoal, abraço. A gente. Ajuda aí, Josimar. Na audiência aí. Chamei ele para ir lá para Alvorada, ele não quer ir não, ficar lá perto de mim, né? Mas o Josimar, o pessoal gosta muito dele lá em Cacoal e fica, né, aquela, ô Josimar, a gente quer você aqui no mercado, a gente quer ser você aqui na loja. Aí ele fala assim, não, se eu for para lá, talvez não vão querer. Eu tanto. É um pequenininho gigante. É verdade, né? um grande bom, profissional. Uma boa pessoa. Verdade. O pai dele foi servidor público muitos anos. É o baixinho do Esteira, né? Saudoso, né? Não, o pai dele tá vivo, inclusive há poucos dias teve na prefeitura. Ô, Gismar, não foi eu que tô querendo matar seu pai, não. Tá? A mãe dele que faleceu. Foi a mãe que faleceu. Dele Tá? faleceu. Então foi isso. Só um trocadilho só. Saúde pro baixinho, tá? Deus abençoe sua vida. Tá vendo, Josimar? Eita. É isso. Bom, prefeito, então a gente tem um certo tempo que dá pra gente discorrer bastante coisa. Eu queria aproveitar bem para falar do executivo, mas não dá de começar uma programação contigo para não perguntar. Primeiro, você já falou de que teve que segurar a ansiedade durante os 4 anos, mas a minha pergunta é, uma coisa é o legislativo, outra coisa é a realidade do executivo. Com certeza. E você deparou com as duas realidades. E aí a minha pergunta é justamente essa. Quando você sentou na cadeira de prefeito, e você que foi um grande combatente, eu digo, cobrou bastante do Poder Executivo, qual foi a sensação quando você deparou a situação da prefeitura, que por mais que você queira fazer tudo, mas você tem algumas limitações, não só de lei, de orçamento, recurso, etc e tal. Então, me fala dessa... Primeiro do grito preso na garganta, igual aquele flamenguista que ficou com o grito preso na garganta, mas depois que você conseguiu gritar, ganhamos, beleza, comemorou, passou as comemorações, você teve que assumir. Quando você tomou pé da realidade do executivo, qual foi a sensação que você teve? Certo, José. A diferença é muito grande, Ginaldo, porque assim, realmente... O legislativo, o vereador, ele pede para fazer, ele quer que faz e está cobrando, o eleitor cobra o vereador cobra o prefeito, e tudo entende que tem que ser feito, né? Mas o prefeito realmente tem as suas limitações. Eu passei tanta raiva esse ano 2025 com a minha equipe, porque tinha dia que eu queria mandar todo mundo embora. Falando nisso, mandar um abraço aqui para minha esposa, Graciele, a Catiane que tá aqui. Graciele é uma das secretárias que mais me faz raiva. Então, assim, que eu nem tô falando. Eu já ia falar assim, só tem uma que você não ia poder mandar embora. E ela cobra durante o dia e leva a cobrança para casa. Mas né? O problema dela é isso daí, não deixa nem eu dormir em paz. Aí que nem eu tava falando. Então, o vereador, na realidade, ele cobra com razão, e o prefeito também quer fazer, mas na hora que você chega, a sua equipe técnica chega, o prefeito aqui, senhor, não pode. O que acontece? Que aconteceu nesse ano 2025? Nós trabalhamos segurando, economizando, para você ter uma ideia, nós assumimos o mandato, não tinha um centavo nas contas. E nós terminamos 2025 com 2 milhões e algumas coisinhas a mais, que está acabando de fechar o superávit. Tem mais de 2 milhões, com certeza, de economia só de recurso próprio do município, na conta da prefeitura. Aí quando chegou lá no meio do ano, que nós já tínhamos um tanto de dinheiro, eu olhava, e esses 100 mil? Eu estou precisando fazer o portal, eu estou precisando de fazer uma calçada aqui. Prefeito, tem o orçamento, não, tem o recurso, mas não está no orçamento. Então você fica impedido de executar. Então foi um ano que você praticamente não pôde executar nada, porque mesmo que você tinha o recurso, mas não está no orçamento. Então você não podia executar. Tem que estar no PPA. Então agora não. Já fizemos nosso PPA, que é para os
desses 3 anos que restam do nosso mandato, e mais um ano seguinte, que nem eu trabalhei, o próximo prefeito vai trabalhar com o nosso, mas a gente realmente fizemos uma programação boa, e se Deus quiser, dentro dos próximos dias aí, obras já começam a acontecer no município de Alvorada do Oeste. Em nome de Jesus. Essa tarefa não é uma tarefa fácil, e é tão interessante você falando aqui, e você vem de uma linha também, eu vou falar você que a gente está quase na mesma idade aqui, tá? e aí você vem também de uma linha que é a linha militar. Certo, isso né? mesmo. Bota a mão na parede, rapaz. E aí eu tive em Vilhena e conversando lá com o Flori, ele também da linha de policial, né? Delegado, né? Flori, a gente e aí eu falando para ele, e aí, prefeito, tá bom sendo prefeito agora? É fácil o negócio ou ser polícia é melhor? Só que agora aí o pessoal aproveita, né? Fala agora, nós que colocamos o prefeito na parede. Pô na parede, prefeito. O prefeito tem que ir, não tem jeito. Nós que tem que ficar aí e tem que atender, né? A demanda da população. Estamos aqui para cumprir essa missão. Sim. Ainda falo assim, eu cumpri minha missão lá na Polícia Militar, sou aposentado como 2º sargento. Trabalhei praticamente 30 anos. Fui um bom exemplo de policial. Aproveito e mando um abraço para a corporação da nossa Polícia Militar de Rondônia, meus irmãos de farda, Polícia Civil, nossos agentes. Então, assim, trabalhei com muita determinação, muita mesmo. Quando eu me formei na Polícia Militar em 88, eu fui trabalhar lá no garimpo, lá no Abunã. Aquele tempo era muito perigoso, era tiro com garimpeiro, doença de malária. Hoje, amarrava outro para amanhã, né? Todo dia era 3 cadáveres boiando no Rio Madeira, todo dia. Tiroteio com malandro, aquela coisa toda, mas eu soube respeitar até onde respeitar e me defender também, defender quem que a Polícia Militar está sendo paga para defender, a população. Fiz com muita cautela, com muito zelo, trabalhei boa parte do meu tempo em Alvorada do Oeste, fui para São Francisco, comandei a Polícia Militar em São Domingo, retornei para Alvorada, e todo esse tempo que eu tive de Polícia Militar, eu nunca fui repreendido pelo meu superior por nenhum ato de irregularidade. Isso é bom. E esse mesmo exemplo eu procuro trazer para dentro do meu mandato, como vereador que fui e hoje como prefeito que somos. Se Deus quiser, nós vamos vencer assim. Verdade. E aí, falando em São Domingos, né, vamos mandar um abraço pro Herbão, que está lá em São Francisco. Meu amigo Herbão, eu gosto dele. Quando eu chamo ele lá para ir fazer um barulho para mim, eu queria que ele fosse lá no Réveillon agora, mas ele não pôde. Herbão, pelo amor de Deus, rapaz, venha para trabalhar para o nosso prefeito aqui de Alvorada. Prefeito, hoje eu acredito assim, que não tem nada melhor do que você poder fazer algo por alguém. Ter condições de fazer, poder ajudar. E de certa forma, todo prefeito, ele mora naquele lugar, naquela cidade, né? Eu conheci poucos prefeitos que moravam em outra cidade. Já teve prefeito que era de uma localidade e ele ganhou a eleição em outra cidade. Mas a maioria dos prefeitos mora naquele lugar, quer ver aquela cidade crescer, quer ver evoluir. E de repente, assim, o que eu acho mais importante é alguém lembrar do seu mandato, e hoje, como está em exercício, é dizer assim, rapaz, ele está observando isso, ele está marcando isso. Existe uma alvorada antes dele e depois dele. Certo. O que você pretende, nesse mandato, deixar como marca para alguém chegar assim e falar, olha, existe uma alvorada sim. Ou, de repente, alguém vai dizer assim, rapaz, passou mais um aí. Mas você, de repente, fala assim, eu quero marcar minha cidade para alguém falar assim, existe uma alvorada antes de Jair Luiz e uma depois. Ginaldo, assim, você falando nessa forma que me tocou no coração para te responder, claro que o prefeito tem que cuidar da saúde, da educação, das estradas, da agricultura, enfim, um todo. Deixar o seu legado num geral, porque o mandato é uma engrenagem, você tem que andar certo. Mas o que eu pretendo mesmo deixar de legado em Alvorada do Oeste é mostrar para as pessoas que para ser político, para ser um prefeito ou para ser um vereador, você pode fazer isso aí com verdade, sem mentira, unir as pessoas, não usar a política para dividir as pessoas. É isso que eu tenho feito no meu mandato, respeitando o nosso servidor público. Como que eu respeito? Nunca tive uma sequer desavença com um servidor e muito mais ainda, pago o nosso servidor dentro do mês, todos os direitos do nosso servidor eu tenho reconhecido,
sou aquele político que eu não importo se o servidor meu é amigo do fulano, do político Beltrano, para mim não importa, porque quando eu fui vereador, tinha prefeito que se o secretário dele conversasse comigo, que era vereador e não gostava lá do prefeito, ele demitia o secretário. Então, assim, eu quero deixar esse legado, talvez a população ainda não enxergou, mas eu quero deixar esse legado de paz na cidade. E tenho procurado isso. E um dos trabalhos que eu tenho feito muito forte é voltado para nossas crianças. Eu tenho um trabalho muito forte para as crianças de Alvorada do Oeste, nas escolas. Tenho buscado, inclusive, sempre eu estou conversando com o nosso comandante na Polícia Militar, ver se a gente consegue implantar uma guarda mirim. Tenho lutado muito por isso. Cobro muito o efetivo da Polícia Militar, inclusive o policiamento naquela praça municipal, que eu cuido tanto daquela praça. Fui agora receber a visita de um comandante da Polícia Militar lá na prefeitura essa semana. Vou fazer um convênio da prefeitura com a Polícia Militar para a gente poder pagar uma hora extra aí para o nosso policial, para poder estar servindo o município. Estou disponibilizando tudo que posso para cuidar da nossa gente, mas eu tenho um carinho diferenciado pelas nossas crianças, porque eu sei que sempre foram esquecidos, e todos os eventos das crianças, eu vou lá e participo. Começa daqui a uns dias, a Páscoa. Nós vamos lá nas escolas, leva ovo de Páscoa, depois vem festa das crianças, vem dia das mães, nós lembramos de tudo. E a Graciele dos idosos, né, Graciele? E eu também, ela leva eu lá para dançar o forró, claro. Né? Então, assim, o meu legado, talvez não estou preocupado lá com se a criança vota ou não vota, eu não estou preocupado com isso, mas eu quero deixar um legado. E eu sei que eu vou conseguir deixar nossas crianças, nossos filhos numa situação de reconhecimento pelas autoridades e por todas as pessoas de Alvorada. É isso que eu tenho lutado muito. É interessante quando você coloca aí, porque o Laerte ele tem uma fala que é o seguinte: político que não gosta de gente não deve ser político. Com certeza, com certeza. Com certeza. Deixa eu só mandar um abraço ao seu Jerônimo. Inclusive, o seu Jerônimo é pai do prefeito Sérgio. Dos que não, seu Jerônimo, dos que não. Ele está ouvindo, meu amigo Jerônimo, um grande abraço. O Sérgio também é meu amigo. Tá? Um abraço, seu Jerônimo. O pessoal está confundindo, porque como ele é prefeito, e aí eu cobrei ele como prefeito, e aí tem gente que acha que tem alguma coisa pessoal. O Sérgio continua sendo, só se ele quiser deixar de ser meu amigo, mas é porque amigo é escolha, então não tem dessa. Eu tenho o maior carinho, o maior respeito pela pessoa dele. Tá? Agora, como prefeito, já aí sabe que eu cobro qualquer um prefeito. O cara falou, mas você não cobra? Eu cobro de Alvorada, de médico, tanto que o nosso projeto, nosso site chama Rondônia por Dentro. Então, tudo que é em Rondônia é área de interesse nosso. Eu não fico caçando de fora de Rondônia porque eu não consigo também ter um conhecimento sobre o Brasil inteiro. Mas assim, e vejo, e deixar só um destaque, já que eu estou falando de médici, por questão de justiça, hoje nós colocamos na nossa rede social uma moradora que reclamou de um buraco que criou uma cratera na rua, e no mesmo dia eles resolveram o problema. Então isso demonstra que outro problema também, na feira, que nós colocamos na rede social também, expusemos um problema lá, e hoje já fiquei sabendo que foi resolvido o problema. Então é isso. Então o dia que ele entender isso, e aí só para mais saber que não é nada pessoal, viu, o Sérgio e quem quer que seja. Quando eu cheguei em Alvorada do Oeste, logo que eu cheguei, o Laerte era o prefeito. E ele parecia que tinha um rei na barriga quando eu cheguei lá. E o que acontece? Mas não era porque não estava acostumado a ser confrontado. Ninguém confrontava, então a pessoa acha que eu tomo um choque. Porque ele é o prefeito, ninguém falou dele. Aí o que acontece? O dia que ele entendeu que eu não era nada contra ele, e sim que eu estava falando do problema, e aí ele focou no problema, ele virou um parceiraço. Eu não tenho nenhuma parceria financeira com o Laerte nunca me dá nada, eu também não quero nada dele. Só que acontece o seguinte, ele me respeita até hoje, eu respeito o mandato dele, ele me respeita, é recíproco. O Jair é a mesma coisa. O Jair, nós tivemos dificuldade, Josué sentou, igual homem, sabe? Igual dois homens faz, senta e diz assim, ó, o que a gente precisa fazer? Não é nada pessoal. Então quando ele descobriu que não é nada pessoal, a partir de então, que é até bom responder isso, que tem gente que falou, mas o que aconteceu? Então, é só para dizer o seguinte, senta igual homem, conversa e resolve. Então, o homem não fica com birrinha, não, ele resolve a diferença que tiver. Quando não tem nada pessoal, então já se resolve e a gente trabalha institucionalmente.
faço qualquer cobrança pública e sobre a questão da área pública, por Sérgio, por Jair, para quem for o prefeito, e antes de vir para cá, eu falei para o Jair, quando eu fiz fazer o convite para ele, que estendeu o convite para ele, que você me falou, Reginaldo, e ele falou assim, não, eu estou aberto para responder as perguntas. Eu falei, tranquilo, não combinamos nada, combinou pergunta. Não gosto disso. Entendeu? Se eu tiver de vir num programa... Desde que a pergunta seja respeitosa, a gente vai com certeza. Eu não escrevo nada, eu quis que me perguntar se eu não souber na hora, daqui a pouquinho eu respondo, mas vai ser assim. Não é obrigado a saber tudo, verdade, não é obrigado a saber tudo. Verdade. E o que é mais importante é assim, o que nós queremos hoje do político? Nada mais é do que o serviço do político. E aí, se não fez, né, diga por que não fez. Vai fazer, como vai fazer, e é isso que nós queremos. Prefeito, esses dias até eu quero aqui agradecer o secretário de obras, né, agradecer você por intermediar, e uma moradora da TN5. Inclusive o secretário de obras, Rafael. Isso, Rafael. já esteve lá presente, Rafael. A gente sabe das dificuldades. Esta é uma época muito difícil, né? Porque é época de chuva, e esse ano promete, né? O Gabino até está assistindo aí, o Gabino até postou um vídeo e falou assim, gente, tenha paciência aí que tá... O Gabino é o secretário de obras daqui. Tá bom, um abraço. Deu uma erosão aí. Mas agradecer, né, ao secretário que nos respondeu. O que nós queremos? Tem a pergunta, tem um questionamento, a cobrança da população. Então, prefeito, o que pode ser feito? Como vai ser feito? Quando é que vai ser feito? É isso que nós queremos. E às vezes, quando chega esse questionamento, se tiver aquela vaidade, vai receber num tom de dizer assim, eu respondo quem eu quiser. Sem problema. Mas a gente vai continuar cobrando, com certeza, respondendo. Com certeza. Prefeito... Eu acho até bacana quando vocês convidam o prefeito, o vereador, para vir aqui no programa. É uma forma da gente mesmo, da autoridade, estar falando com a sua gente. Sim, né? Sim. Eu só agradeço. E é o questionamento que a gente faz, porque às vezes você faz um vídeo lá na sua rede, tudo bem, a gente respeita e tem que fazer isso mesmo. As redes sociais hoje, ela veio para ajudar muito, né, de uma forma gratuita. E você usa as suas redes sociais. Só que aqui é o momento do confronto. Que confronto é esse? Sadio, para a gente perguntar, prefeito, como é que tá? A Alvorada, ela recebeu uma mudança muito grande com Laerte. A gente conhece a Alvorada, eu conheço a antiga Alvorada e a Alvorada depois de Laerte, que houve ali aquelas avenidas duplas e ficou bacana, né? Bonito ali. Ele pegou uma época boa, que foi a época que a gente também estava passando a BR-429, assaltando a 429, o DENIT botando dinheiro adoidado. E eu não estou dizendo o mérito de ninguém, não, tá? Você está falando da mudança que teve, eu estou falando só da época que passou dinheiro aqui, foi de caminhão, né? Já era vereador na época, né? Não era ainda vereador. Não era vereador. Depois no próximo mandato... Estava prendendo vagabundo aí. Ainda estava correndo atrás. Põe a mão na parede sem vergonha. Mas assim... E é bacana isso. E esses dias eu vi lá que você está colocando algo na cidade, você visitando os pontos e falando, olha, aqui a gente precisa trabalhar essa questão do social também, dando condições. Porque as pessoas precisam entender que a gestão ela tem que ser a balança, né, pesada dos dois lados, é a canoa que tem que remar dos dois lados, é o avião com as duas asas, senão não funciona, toca de roda. E você tem que ter as obras, tem que ter a festa, tem que ter o social, tem que ter a saúde, porque senão não vai dar certo. Se você deixar todo mundo lá saudável e não tiver um local para esse povo saudável e dançar um forró, cara, o cara fala, rapaz, por que eu quero? Tem que ter o esporte. Tem que ter tudo. E eu vi ali que você está observando esses detalhes na cidade e qual o projeto próximo agora? Porque o ano primário, digamos, da sua gestão passou, você executou o orçamento da gestão passada, agora é a sua vez de falar assim, olha, isso aqui agora é o meu carimbo. Isso aí, então, Adinaldo, a gente tem, como eu disse, tem bastante obra para sair, eu tenho contemplado já com dinheiro na conta uma área de esporte muito bonita para colocar em Alvorada do Oeste, no valor de R$1.500.000, é do Ministério do Esporte, mas foi um pedido da deputada Silvia Cristina, que eu agradeço, já deixo um abraço. Eu tenho na conta, só para fazer infraestrutura no município, mais de 10 milhões na conta, onde eu vou trabalhar fazendo aqueles bairros que ainda não tem broqueteamento. Você vai fazer prefeito aí ficar com inveja, falar que tem mais de Mas você sabe o que é isso, Edinaldo, Josué? Lá ainda em 2024, quando eu terminei de ganhar a eleição, 2024 ainda não tinha tomado posse ainda,
Eu peguei o meu carro, eu fui lá em Brasília, por minha conta, bater lá na porta dos deputados federal, do senador, pedir os recursos para que em 2025 os recursos pudessem estar na conta da prefeitura. E realmente chegaram. Tem muito recurso, tem ponte, tem uma ponte que eu vou construir. Eu estou acreditando que está tudo certo, porque a gente está acompanhando o andamento, né, do senador Bagato, 2,5 milhões de reais. É uma coisa que vai ficar na história de Alvorada do Oeste. Maravilha. Com o meu recurso próprio, eu quero reformar aquele teatro nos próximos meses, aí a gente vai reformar o teatro. Eu fiz uma compra agora de 150, essas palmeiras imperial no centro da nossa cidade, as que tinha, morreu quase tudo, o centro tá feio, eu vou arrumar, vou plantar. Tem que revitalizar, né? Revitalizar tudo, vamos deixar a cidade bonita, deixar a cidade organizada, sem contar. Isso é o de menos. Nós estamos nas linhas, arrumando bueira, arrumando ponte. Só a duela, a galeria que a gente vai fazer esse ano agora, que o dinheiro também já está na conta e já são mais de 12. E cada galeria dessa aí é coisa de mais de 500 mil reais. Então tem muita coisa boa para acontecer em Alvorada do Oeste. E sem contar, a gente sofreu muito, mas desde o primeiro dia eu venho cuidando da saúde da nossa gente. Eu fiz uma programação lá, um convênio junto com a deputada Lebrinha, inclusive. Nós atendemos de graça mais de 250 pessoas, que deu mais de 500 cirurgias de catarata, pterígio, glaucoma e descolamento de retina. Cirurgia que custa mais de 60 mil reais, eu fiz tudo de graça. E isso me deu um choque, porque eu fiz a parceria do recurso para a cirurgia. Mas quando saiu as cirurgias eram feitas em Porto Velho. E aí o que aconteceu? Aumentou minha despesa com transporte para Porto Velho, que não estava na minha programação. Nós temos uma casa de apoio lá que meu convênio é para 200 diárias por mês, eu tripliquei, e isso aí impactou diretamente nas minhas contas, que eu não tinha percebido. Mas, graças a Deus, a equipe nossa é uma equipe muito boa e atenta, a gente conseguiu fechar o ano sem nenhum problema. E outra coisa, eu tenho desde o primeiro mês pagado nosso servidor público até o dia 28, dentro do mês, pago todo mundo até o dia 28. Agora mesmo, nós estamos começando o ano. O problema maior está agora, que é assim, muda salário mínimo, muda tudo, então a equipe está trabalhando lá dia e noite para conseguir pagar meu servidor agora até o dia 28. Mas é uma determinação do prefeito. E eu falei, eu quero que deixe isso um legado nosso, fica na história. O professor já aumentou o piso. Você tem que estar corrigindo. O salário mínimo aumentou. Você tem que fazer a correção para todo o seu servidor. Então, eu tenho procurado, além das obras, além das ações, a sorte da nossa Alvorada é que o prefeito, ele acorda todo dia 3 horas da manhã. Meu pai, e não fica enrolando, não. Eu não quero ser prefeito, não. Essa semana mesmo eu estava programado, eu tinha que ir em Porto Velho, terça-feira. Eu acordei para sair para Porto Velho 3 horas, que eu saio 3 horas, eu chego lá 8 horas, 8h30 no máximo em Porto Velho, que as viagens sempre é meio rápida. E às vezes eu vou em Porto Velho no dia e volto no mesmo dia. Muitas das vezes. O máximo que eu fiz foi ir num dia e voltar no outro. Porque não tem como o prefeito não ir em Porto Velho, porque o Porto Velho, os ministérios lá e secretaria, é o escritório dos municípios. É o você coração do estado. Então o prefeito vai... Mas eu sei que é um pé lá e outro em Alvorada, cuidando. Aí esse dia que eu estava te falando, era para mim sair 3 horas e um amigo meu me mandou uma mensagem. Eu olhei meu celular na hora que eu acordei, prefeito, pelo amor de Deus, bem aqui na frente da minha casa, vê o escuridão que está isso daqui, e realmente, hoje nós está passando esse problema em Alvorada, com iluminação. É mesmo. Por quê? As lâmpadas estão queimando muito rápido. Como foi comprado de processos antigos, não sei, assim, por exemplo, você faz um processo para comprar uma lâmpada, você tem que colocar naquela lâmpada ali uma qualificação na licitação, porque senão, se quer uma lâmpada de 100 watts, ele põe uma lâmpada qualquer assim que nem já só tinha nos processos. Licitação, né? Só para ganhar a licitação. Então, foi essas lâmpadas que a gente tem pegado, que já tinha processo aberto, a gente foi colocando. Você coloca uma lâmpada que custa as mais baratas, R$400, as normalzinhas mais carinhas, um pouquinho, 800 e pouco, com 15 dias já queimou. Não, aí tá. Mas aí, o que eu quero dizer, aí eu saí de madrugada, peguei meu amigo Alisson, que é o meu cinegrafista, falei, vamos sair aí na cidade. 3 horas da manhã liguei para ele, sorte que isso aí já me conhece, sabe como que eu sou, né? Aí saímos 3 horas, marcando os pontos,
Aí peguei a equipe tudo, aí tá. Daí eu percebi o lixo, gente, que tá nessa cidade, que vocês viram também, que Sim, eu tô sim, eu vi preocupado, lá. porque é doença, gente, pelo amor de Deus. Isso é inadmissível. A cidade, aonde que nós estamos em Alvorada, para receber, nós recebemos nossos parentes lá na cidade, recebe nossos amigos, né? As pessoas que vão lá visitar a gente tem que chegar lá e ver uma cidade bonita. Sim, Não é tão legal quando a gente tá viajando por aí, passa numa cidadezinha toda arrumadinha, bonitinha? verdade. E é assim que nós vamos ser Alvorada. Então, mas para isso o prefeito tem que pular. Tá E não certo. ligar muito para crítica negativa, porque eu falo que crítica é bom, mas que nem você falou, José, crítica construtiva. Essas críticas negativas de pessoas que deixaram o poder e estão ansiosos, que não vê a hora de voltar para as campanhas, você não tem medo, não tem problema nenhum. Até porque eu fui eleito para governar Alvorada há 4 anos, e aí termina a eleição. De lá para lá está na mão da população novamente. Quem for para ser candidato, siga seus caminhos. Tem gente que sobe no palanque político e ele não desce mais. Aí esse tipo de gente é difícil você lidar. Aí eu vou passar para você, José, porque o Wesley disse assim: Josué, pede para o prefeito não deixar a 114 e o travessão para 118 desassistido. Inúmeras pessoas usam aquele travessão. Deixa eu só registrar aqui também, mandar um abraço e já fazer um convite aqui, né, ao vivo para o vice-prefeito Darcy Gomes, lá de Teixeirópolis. Tá lá acompanhando. E ele traz o prefeito junto para Já trazer traz os o dois. prefeito. Já Mata vem, 2 coelhos na pancada só. Mandar um abraço para a Hanna acompanhando a gente, lá do Centro de Agendamento. Doutor João Valdivino está lá na Paraíba acompanhando a gente. E fica ligado aí, doutor João, que segunda-feira que vem é o Paraibói aqui no nosso palco central. Tem conhecimento, prefeito, desse travessão? Como que é o nome do... É Wesley. Wesley. É o ex-secretário Wesley. Wesley foi ex-secretário de Planejamento de Presidente Médici. Ele deve ter algum parente. Ele está falando da 118 e 14 de Alvorada? Se for de Alvorada, é uma coisa, não sei. Deixa eu falar, se for lá de Alvorada. 114, travessão de 118. Essa semana, inclusive, eu fui na 114, fui 2 visitas lá na 114 e 118. A primeira eu fui com o vereador Maílson, que estava reivindicando um trabalho lá na 118, tem uma serra, que é uma coisa de louco. E eu fui, tem um mês e pouquinho mais ou menos, mandei a PC ir lá, rebaixou essa serra, porque choveu muito, estava dando problema, arrumei uma serra. As estradas estão tudo 100% naquela região, a gente anda ali a 100 por hora. Peguei o vice-prefeito, meu amigo Giovanni, que já aproveito e mando um abraço. Giovanni, de vez em quando eu consigo tirar ele lá debaixo da cama. Eu acho que ele até tem arrendamento naquela região, né? Ele tem ele na zero. Então eu chamo ele, de vez em quando ele vai comigo, né? Que ele tem também os afazeres dele, da vida dele. Aí chamei ele, nós fomos lá também nessa mesma região. 118, 114. Eu, assim, pelo que eu entendo, tá boa. Lá pelo fundo, rodeando no final da 114 para sair na 118, é uma região baixa que já faz divisa lá com a Brasilândia. E ali tem que realmente esperar dar um sol para poder jogar um cascalho, algum material assim parecido, mas a linha tá boa. Bom, aí é o seguinte... Bom, às vezes ele está falando de... Não, aqui também, em Presidente Médici, tem 114 e tem 118, não, tá? Aí se você estiver falando de Presidente Médici... Não, mas aí ele disse aqui agora, solicitar que a administração municipal não deixe de dar uma assistência lá. Não, mas isso é normal, ué. Então, tá. Para dar assistência. Eu achei que... Você que estava com problema lá. Eu também achei. Não entendi. Para não deixar de dar assistência. Não, se for nós lá, assim, o prefeito lá vai assim, eu não mando o secretário ir lá e a equipe de obra ir lá. Quando me fala alguma coisa, eu gosto de ir. Toda semana, eu ando nas nossas estradas. Toda semana. Eu saio de madrugada... Vou lá no final do nego nem ver, mas eu já fui lá e voltei. Quando chega 6h30 eu tô na prefeitura, mas eu já rodei uns 200 quilômetros. É assim que funciona. Eu tava pensando em ir pra lá pra trabalhar lá, mas não vou não. Já tá convidado, tem uma vaga lá. Não quero não. Aí é por isso que a secretária tá brava, rapaz, porque aí fala, nossa, você não dorme, homem. Aí uma pessoa colocou aqui, eu não sei porquê, ela disse assim, qual o segredo de pagar os funcionários antes do dia 30 sem ter que tirar dinheiro de outros setores? Eu acho que é uma alfinetada aqui. Na realidade, não existe segredo. O repasse que a gente recebe do FPM, do governo federal, os recursos que o Estado repassa, ele entra no município todo dia 10, dia 20, dia 30. O que você faz? Você economiza o dinheiro dentro do mês e passa a pagar seu servidor dentro do mês. E o segredo que eu falo melhor é que eu sou um servidor também
E já passei na mão de gestor e de governador que ficava 3, 4 meses sem pagar o seu salário. E quando você paga dentro do mês, até o dia 28, que nem eu falo, tem muita gente que dá o cheque ainda. O cara já vai lá e deu o cheque pro dia 28, e ele sabe que o dinheirinho dele vai estar lá na conta. Não tem nada melhor para você programar a sua vida, a vida da sua família. Talvez para pessoas não tem muito significado, para alguns, porque talvez tem muito dinheiro. Mas para quem tem pouco dinheiro, que a nossa vida é assim, e sabendo que dia 28 você pode fazer o compromisso até de receber um parente em casa e fazer uma viagem, porque você sabe que dia 28 seu dinheiro está lá, o seu dinheiro tão merecido. Com certeza. José, depois você vê aí o YouTube, né? O que está acontecendo no seu celular aí? Não sei se é esse microfone, mas ia dizer o seguinte, se não tiver, já vira esse aqui para cá também. Ó, tá funcionando, beleza? Tá tranquilo. Ó, o Chiru é lá de Alvorada também, tá lá na escola, tá, ele é guarda na escola, creche? Quem que é o Chiru, rapaz, mostra a cara dele. Mostra ele. Tem a cara feia, não sei se dá pra mostrar a televisão, não. Aí é o seguinte, ele tá falando assim, ó, tô aqui de plantão na escola, prestigiando a entrevista com o chefe. Ele falou, rapaz, aqui, ó, falando pra você, esse caba feio aqui. Meu amigo. Chiru. Rapaz, um caba feio desse. Eu vi esses dias, ele colocou até no TikTok dele, fazendo uma declaração pra mulher dele, que não larga essa mulher por nada. Se ele largar, é que não arruma outra, caba feio desse. Abraço, tá? Um abraço, Chiru. Cuida bem da escola. Fala em escola. Vamos aqui falar nas escolas. Nós estamos com a nossa maior escola lá, a escola a Matilde Roso. Até teve um mal entendido aí. As pessoas que estão me assistindo, e prestam atenção na nossa fala aqui. Então, assim, tem um recurso, R$2.500.000, um pedido do deputado Laerte Gomes para fazer a reforma na escola Matilde Dutra Roso. O recurso já está sinalizado, já está ok, falta cair na conta da prefeitura. Do Estado. Depois que o recurso cai na conta da prefeitura, a gente vai abrir a licitação e vai começar a reforma na escola. Mas eu fiz uma reunião com o secretário semana passada, inclusive com a dona Rosângela Maron, que é da Superintendência da Educação aqui de Paraná, e vamos levar esses alunos nossos para onde? Com aquele debate. Vamos lá, a princípio ia ser no CEJA, por fim resolvemos que vai ser no Joaquim Xavier, escola do Estado. Mas eu não sei se foi um mal entendido meu ou do secretário, ele já estava matriculando os alunos agora, para começo do ano, para estudar lá no Joaquim Xavier, nossos alunos do município, por causa do espaço, porque quando começar a reforma, vamos ter que mudar os alunos, que não tem como você reformar. Com aluno. E vai ser uma reforma maravilhosa, R$2.500.000 nessa reforma da escola. Então, assim, já estavam até fazendo a mudança do Matilde para o Joaquim, eu falei, não, gente, não é agora. Volta a mudança para nossa escola, os alunos vão continuar estudando os seus horários normal. Agora, quando licitar, empenhar aquela coisa todinha, for começar amanhã, aí hoje nós estamos obrigados a levar nossas crianças para a escola do Estado, sobre a administração da prefeitura, enquanto faz a reforma. E temos também uma reforma lá na escola de Terra Boa, R$1.500.000, um recurso da deputada Lebrinha também, que indicou. E a gente em breve também vai estar começando essa reforma. Então, nossas escolas, hospital, agora mesmo, lá em Terra Boa, nosso posto de saúde. Segunda-feira, se Deus quiser, eu começo uma reforma lá. Eu vou investir praticamente R$500.000 na reforma do posto de saúde lá em Terra Boa. Olha aí. O posto de saúde Tancredópolis, eu já dei uma geral, tá bem bom e vai ficar melhor ainda. Então, o prefeito tem lutado bastante, trabalhado. Então, as escolas onde que eu falo, cuidar das crianças, ter um local bacana para eles estudarem e para o professor também estar num ambiente bom para educar, né? Com certeza, o bem-estar, né? Isso. Vamos lá, prefeito. A gente precisa abordar alguns assuntos até para o senhor mesmo explicar, porque em Alvorada do Oeste se fala muita coisa, então desde a campanha passada, primeiro o prefeito vai perseguir o pessoal, e aí, então até hoje na expectativa, esperando, e eu digo que se perseguir, eu mesmo, algum que se sente constrangido em alguma coisa, saber, se for questão de justiça, ou seja, se a pessoa não estiver dando motivo, eu sou o primeiro a chegar e o Jair sabe, eu chego, chamo no particular e falo, tal pessoa assim, qual é o caso? Ele vai estudar cada caso a caso e ele vai fazer. Então, não tem chegado tantos casos assim, eu só estou falando que quando tem chegado um reclamando, ou porque o sujeito está dando lá o motivo na situação, que aí não conta comigo, entendeu? Sim, não conta comigo, ou se realmente for uma questão só uma questão de entendimento,
chega a ser um consenso. Mas, enfim, a minha pergunta não é sobre funcionário e servidor ainda. A minha pergunta é, na Escola Matilde Roso, o mandato passado, o ex-presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Cruz, esteve na cidade e disse que foi desrespeitado, ou seja, não foi recebido na época e que ele tinha R$1 milhão que era para a Escola Matilde Dutra Roso. Esse é um ponto que eu queria que você analisasse. Um outro ponto que aí entra naquilo que falavam do senhor, que o senhor ia fazer quando chegasse lá, é que quando o senhor chegasse lá, ia receber recurso somente da Lebrinha, que não recebia recurso mais de ninguém. O Jair não vai aceitar recurso mais de deputado nenhum. Vai ser pior do que o que está aí, porque o que está aí já não recebe do Marcelo Cruz, e aí falou de fulano, ciclano, beltrano, só recebe se for do Goebel. Agora, a minha pergunta é, e eu acho que já tem até do Goebel deve ter alguma coisa lá. A minha pergunta é, como é que o senhor quebrou isso? Já tinha esse entendimento? O senhor mudou de entendimento? Ou foi alguma coisa que o adversário construiu para tentar desestabilizar? Porque o senhor está dizendo que tem 2 milhões aí, por exemplo, do Laércio. Já falou de um monte. Eu anotei aqui o que o senhor foi falando, o nome do que o senhor foi falando. Falou vários. E aí, especificamente do deputado Laércio, 2 milhões lá. Então, percebe-se que não é só a Lebrinha até agora. Só falou de 2 recursos só da Lebrinha. Recurso alto, mais 2. Então, assim, eu sei que o senhor tem essa fidelidade à Lebrinha e ao Lebrão, mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho como foi que se o senhor mudou de ideia ou porque nunca teve essa especulação de só um mandato. Josué, aquilo que eu falei aqui no começo, Edinaldo, que a gente tem que fazer política com verdade. E lá na nossa eleição, na campanha, o que eu falava? Na minha campanha, eu falava que se nós fosse eleito, fosse o prefeito de Alvorada do Oeste, ia acabar esse negócio da cidade ser só do deputado A ou de deputado B. Isso eu falava na campanha. Ganhamos a eleição e estamos mostrando que Alvorada é de todos os deputados. Alvorada é nossa, é do povo. E aí todos os deputados, para vocês terem uma ideia, nós temos 24 deputados estadual, 8 deputados federal, 3 senador. Não tem um deputado estadual que eu não visitei e fiz requerimento solicitando alguma coisa para Alvorada. Todos ajudaram? Não, foi uma grande minoria. Sim. Mas na época da campanha, quando chegar lá esses deputados, aquelas caras lisas lá pedindo voto lá em Alvorada, eu vou fazer os vídeos, vou falar, tá aí, o deputado fez reunião ontem, pergunta para ele o que ele trouxe, mas com verdade. Sim. Não vem com mentira, não. E com isso, a Alvorada tem melhorado. Só para vocês terem uma ideia, tem muito recurso que nós estamos, inclusive, pagando contrapartida. Você falou do Luizinho Goebel. 3 carros do Luizinho Goebel, 3 motos, mas estavam os recursos já desde que ele foi uma indicação dele lá na gestão passada, e o prefeito fez uma contrapartida, porque na época esses carros eram um valor e hoje era quase o dobro, mas eu não deixei perder o recurso. A prefeitura entrou com a contrapartida, compramos veículo, inclusive para assistente social também, entregamos lá. O Laércio na mesma coisa. Era recurso que já estava indicado, fizemos a contrapartida, colocamos só de veículo na educação, na saúde, foi 8 veículos, 8 novos. E aí, por exemplo, agora tem a deputada Cláudia de Jesus, ela é do PT, me importa? Não. Ela tinha um recurso lá do mandato passado também, que eu podia muito bem falar, não vou mexer porque vai ser uma dor de cabeça, inclusive, o prefeito, era para comprar manilha. Essas manilhas é para atender a entrada de carreador do produtor rural. Foi marcado na época pelo ex-vereador Max, que era de Alvorada, praticamente onde ele quis marcar, marcou. Mas veio e perguntou para mim, você faz a compra, prefeito? Falei, faço. Tá lá, comprei as manilhas chegou, e eu sempre vou deixar um alerta para a nossa população. Não tem como o prefeito chegar hoje, por exemplo, num dia você assenta 2 bueirinhos desse. Mas eu não posso também deixar uma máquina só para assentar bueiro. Então, assim, claro que a gente não vai conseguir assentar todos esses bueiros nesse ano agora, talvez um pouco esse ano, um pouco o ano que vem, porque eu não tenho equipe e nem estrutura para poder chegar hoje e falar assim, eu vou mandar 10 retas escavadeiras só para assentar essas entradas de carreador. Então, peço para a população, tenha paciência, mas assim que começar as estiagens, eu vou começar a assentar as manilhas, e de acordo que eu vou estar com o meu maquinário trabalhando na linha, passando por ali, a gente já vai fazendo. É muito bom o projeto, mas só que a contrapartida que é o mais caro, é você ir lá e assentar. Porque tem deputado hoje, inclusive, oferecendo as manilhas
assentada. Opa. Já assentada pelas empresas. Olha aí. Entendeu? Mas eu tenho esse compromisso de assentar. Não vou fazer que nem prefeitos que já passou por Alvorada, recebeu também as manilhas, jogou na beira da linha lá e está lá até hoje. Muitas dessas manilhas. Eu não. Coloquei lá na Secretaria de Agricultura e de acordo que a gente for assentando, vai levando cedo de tarde, vai estar assentada. Tá? Então é um compromisso nosso com todos os deputados. Hoje mesmo, acabei de receber da empresa, me entregaram a obra de uma praça ali em frente a Cibrazen. Também eram uns recursos que já estavam empenhados, mas o recurso é do Marco Rogério. E nós acabamos de finalizar a obra, já mandei mensagem para o senador Marco Rogério para ir lá para entregar essa praça. Tem um aparelho também de ultrassom lá no Hospital Municipal, é dele. Tem a Cristiane Lopes, que está mandando dinheiro para broqueteamento, reforma do feirão, outra parlamentar. Agora tem deputado federal que não mandou nada. Tem deputado estadual que não mandou nada. Entendeu? É assim. Aí a gente tem que ser verdadeiro com o povo. Porque antigamente tinha esse costume. Eu fui vereador lá há 8 anos, você acha que eu conseguia recurso? Eles deixavam o Lebrão colocar recurso lá dentro de Alvorada? Realmente não deixava. E quem perde com isso? É a população. População, gente. E hoje a Alvorada está melhorando, vai melhorar muito mais, por isso acabou esse negócio. E se o cara trouxe, você fala trouxe. Se não trouxe, seja verdadeiro. As pessoas têm que acreditar que a gente está ali como um líder de verdade, não como um político. Sem vergonha ainda. Você tem que falar a verdade. Então, assim, eu tô lá para falar a verdade, tô lá para mostrar a verdade. E tudo que eu chegar um dia falar, se eu errei, eu admito, José. Ginaldo, eu errei, gente. Pelo amor de Deus, errei. Não queria errar, mas eu errei. Mas eu não quero que hombridade, eu não quero que chegue nesse ponto. Sim. Então, assim, quero deixar a minha gratidão para todos os nossos deputados estaduais e dizer também que o orçamento do Estado está abrindo, eu acredito que até o começo de fevereiro, lá no governo federal também. Eu vou voltar de novo nos 24 deputados, prefeito Jair Luiz, os deputados que tiver a oportunidade de ver meu vídeo, saiba que eu vou no gabinete de vocês pedir, não para mim, mas para minha cidade, para minha gente, melhoria. Vou nos 24 deputados estadual, vou em Brasília nos 8 federal e nos 3 senador. E a gente vai pedir. O governador tem um pedido, tem uma obra lá também em andamento da ETA, que é um sistema de captação de água dos filtros novos, né? Fui em Porto Velho essa semana para resolver isso também. É uma obra de 3.400.000 reais. Hoje se encontra parada porque a empresa, um pouco, eu acho que assim, usando até um pouco de má fé, parou a obra. A obra está praticamente concluída. A empresa está exigindo uma contrapartida para finalizar a obra agora de 470 mil reais. O ano passado, se eu tivesse dinheiro, eu tinha o dinheiro, mas eu não pude, que nem eu falei, não está no orçamento, você entendeu? Eu queria arrancar até do meu bolso e dar lá, se eu tivesse. Mas não tinha, mas tem que ser tudo certo. Agora virou o ano, o que eu fiz? Eu fui lá em Porto Velho, na CEOSP, demos a entrada pedindo, como o recurso veio do governo, para você mexer nisso daí, para entrar com outra partida, tudo tem que ser por lá, pelo governo. Pedi a autorização para entrar com essa conta, esse aditivo, no caso, né? E a gente vai fazer o aditivo para a empresa, vai ser autorizado, com certeza, e a gente vai pagar, vai finalizar essa obra, vai finalizar, e nós vamos resolver o maior problema que Alvorada do Oeste já teve até hoje, que é a água. Nós vamos resolver se Deus quiser. Porque eu queria ter resolvido ano passado. Inclusive tinha o dinheiro, que nem eu falei, mas não tinha orçamento. Agora esse ano, diferente. Já tenho o dinheiro, já pus no orçamento, e se Deus quiser, em breve a gente resolve isso. Prefeito, foi muito bom essa fala do senhor em relação à questão a Alvorada está aberta a todos, mas nem todos estarão disponíveis. E a gente precisa entender esse negócio, que às vezes fica aquela fala bonita, né? Não, aqui todo mundo pode colocar, a gente sabe que não vai. Não adianta. Hoje nós temos os seus deputados aí da sua região, ele vai priorizar a sua região, isso é normal, é igual a 429 hoje, para Lebrinha, né? O Lebrão, o deputado Laerte, que é aqui da região. Você falando, Ginaldo, eu vou falar aqui te cortando, desculpa, mas assim, fica à vontade. O que eu fico chateado, muitas das vezes as pessoas da sua cidade acreditam num deputado que nunca nem foi lá. Eu moro em Alvorada, tem 46 anos, cheguei lá menino. Moro lá, tem 46 anos. Às vezes chega um deputado, vai lá num dia de palanque dele, e fala, eu queria ter ajudado a Alvorada.
mandei o recurso, mas o prefeito não fez o projeto, é um incompetente. E ainda vai lá e sai pagando de bonito. Sim. Então, assim... Ainda tem gente que acredita. Tem né? gente que acredita, infelizmente. Então, eu quero dizer para a nossa gente, eu não deixo perder recurso, eu não deixo passar prazo, eu trabalho dia e noite em cima do planejamento para que isso não aconteça. E o deputado que um dia chegar em Alvorada, alerta aí a nossa população, e usando essa estratégia de falar que mandou recurso, mas não fizeram o projeto, pode saber, olha bem para a cara dele e fala para ele que ele não está falando verdade. Sim. No nosso mandato. E sem contar que aí, o que acontece? Tem uns, né, que querem vir o seguinte, até o ex-prefeito Edilson um dia falou assim, olha, veio um deputado aqui, queria colocar 40 mil reais e ele queria que a gente fizesse um palco, né, com um som, uma carreta de som, para anunciar os 40 mil reais dele. Ele falou, cara, você tá de brincadeira comigo. Então, assim, às vezes a exigência do deputado é bem maior do que a emenda que ele vai colocar. Então não adianta. Você vai perder tempo ali, né? Tem um ditado que diz assim, queimando vela com santo ruim. Então, assim, não adianta, às vezes, o camarada querer pintar tanto, né, a questão do deputado, as emendas e tal, e você sabe que o camarada não está colocando. É mais barulho do que trabalho de fato. Então, esse tipo de gente, ele vai fazer barulho agora e vai fazer mais barulho depois, com falácias para tentar descredibilizar a prefeitura. Como aquele outro falou, não, eu fiz o projeto e tal, e o cara não colocou o recurso lá. Então acaba que não fica desse jeito. Mas hoje, prefeito, o senhor está satisfeito, né, com o resultado do seu primeiro ano? Está meio a essas pancadas e acordando cedo, dormindo tarde, mas está satisfeito com tudo isso que tem sido o seu trabalho ali, como se hoje pudéssemos pegar ali o Jair Luiz, morador de Alvorada, olhando para o prefeito, né? Jair Luiz, está satisfeito com o trabalho que foi feito já esse primeiro ano? Edinaldo, para te falar a verdade, Josué, eu não estou satisfeito. Por quê? Eu nem te falei, nós trabalhamos esse primeiro ano sem orçamento, então não teve como o prefeito sequer fazer 100 metros de calçada. Eu tenho um portal na entrada da minha cidade e tem hora que eu passo lá, dá vontade de dar um chute lá, jogar aquele trem pro chão. Mas eu não pude reformar o portal. Eu não pude, hoje eu tô falando que eu tô com tantas lâmpadas queimadas na cidade porque eu não pude comprar as lâmpadas porque não tinha orçamento. Agora eu tô fazendo as compras, agora que tá listando, tá empenhando tudo no meu orçamento. Eu sei a cidade que eu quero. Eu sei a saúde que eu quero para nossa gente. Graças a Deus, a saúde nós temos feito nós estamos sendo já uma referência de Estado. De Estado. Então, assim, mas eu sei que a cidade que eu quero não é essa que está hoje, é bem melhor. Bem melhor mesmo. Então, falar para vocês que eu estou satisfeito? Não. Mas falar para você também, Josué, que eu fiz tudo que eu pude durante esse meu primeiro ano de mandato, eu fiz. Eu não fiz tudo que a nossa população merece. Mas tudo que um prefeito podia fazer para dar aquele pontapé inicial, eu fiz. Aí nessa parte eu quero mandar um abraço para a Câmara de Vereador, em nome do vereador presidente Diego, porque todos os projetos que a gente mandou para a Câmara foram aprovados. E a gente no começo, como não tinha os orçamentos, esses recursos que eu falei que recebemos de deputados federal, senador, ele entra como superávit no município. E para esse dinheiro, o dinheiro vem, mas tem que passar para a Câmara, o projeto para a Câmara autorizar o prefeito investir. Então nós não tivemos nenhum problema. Por isso que hoje nós temos recurso, a Câmara tem sido parceiro, eu quero deixar mais uma vez um abraço para todos os vereadores, e a gente tem conseguido fazer assim, um trabalho bacana, mas esse final do ano que vem, ou em janeiro do próximo ano, no mesmo dia, na mesma hora que eu estiver aqui, aí você vai perguntar se eu estou satisfeito, se Deus quiser eu vou falar que estou. Porque o povo vai estar feliz, o povo vai estar numa cidade mais próspera, e é assim que eu quero. E vai estar sendo realizado o nosso sonho. Quem que é Felipe Nunes Luiz? Felipe é meu filho, médico. Agora, eu vi que ele postou hoje, acho que na rede social. Abraço pro Felipe. Pegou a carteirinha dele, né? Felipe, ele foi lá na Bolívia agora, ele estudou na Bolívia. Formou, agora foi lá buscar os documentos dele, esforçado no mundo. Aí já veio aqui pro Brasil, já fez o Revalida, que
fez a primeira fase, já passou de primeira. Agora está aí, se preparando a chuteira para fazer a segunda fase, que vai ser em breve. E vai ser o nosso médico, só que ele tem uma missão, já falei para ele. Quando começar a trabalhar, vai dar uns plantão de graça, né? Isso aí ele sabe. Aí, ô pai, ele gosta muito da política. Meu pai, não pede essas coisas difíceis para mim, não, Josué. Abraço aí, Felipe. Não, mas o Felipe, na verdade, ele gosta tanto que tem coisa que é o pai dele que fala, não, calma, filho. Ao depender do Felipe, se o pai dele falar que acorda 3 da manhã, ele acordaria às 2 da manhã. Né? Ele manda todo dia uma continênciazinha pra mim de madrugada. Aí ele pensa que eu tô dormindo, eu já mando pra ele outro. Verdade. Um abraço, o Felipe, ele sabe o carinho que eu tenho com toda a família. Quando eu tive que dizer algo diferente para ele, foi porque ele sabe que tinha razão. Aí mas tudo superado porque ele é um baita profissional, um cara esforçado. Eu digo que até quando ele erra, é tentando acertar. Vou falar um negócio do Felipe, Edinaldo. Felipe, quando eu comecei na minha vida política lá em 2012, porque até então eu vim ainda na Polícia Militar em 2012 e saí para concorrer à eleição de vereador. Sem nunca na minha vida pensar em ser político. Nunca mesmo. O Lebrão que acabou me jogando nessa missão, vamos dizer assim, né? Hoje é uma missão. O Lebrão deu certo, hein? Na verdade, o Lebrão é um cara visionário, né? Ele é. Aí, é porque eu ia aposentar, eu trabalhei na Polícia Militar, eu já tinha trabalhado 3 anos a mais, meu tempo já tinha vencido, eu tinha trabalhado 3 anos a mais e ia aposentar. E eu sempre tive aquela amizade com ele falou, Jair, você vai ser vereador em Alvorada, senão quem que vai me ajudar lá? E eu falei, sai fora, rapaz, eu vou fazer isso nunca. Enfim, acabamos que eu fui candidato a vereador em 2012, ganhamos, assumi em 2013. E eu comecei a fazer campeonato. Falei, vou fazer o primeiro torneio de futebol, Terra Boa e não sei o quê. Nós lá em Terra Boa e o Felipe era pequenininho. Vocês tinham mais ou menos quantos anos, Graciela? Uns 9, 10? Uns 11, né? Aí nós lá em Terra Boa um dia, e o Felipe... E ele sempre foi pra frente. Um dia nós estava lá, e eu não sei o que foi, nós fazendo o campeonato, e ele viu que ninguém estava deixando nem eu falar, e eu que estava fazendo o campeonato. Ele foi lá, pegou o microfone e fez um discurso, rapaz, que me emocionou. E aí depois um dia nós estávamos lá pitando jogo, ele era bandeirinha, isso aí eu não esqueço. Ele era bandeirinha, ele deu uma bandeirada meio errada. Os cabras já foi lá, tomou a bandeira dele, já queria quebrar na cabeça dele. Aí eu olhava pra ele, é a vida do político que não é fácil. O Felipe desde pequeno sofreu bastante. E era só ele que se envolvia, os outros nunca foi de se envolver. Agora, Felipe, vou dar um conselho pra você, você é médico, né? O pai dele falou, futebol não é pra você não, meu filho, ele vai estudar fazer medicina. Se você souber, Felipe, quem foi esse cara que deu a bandeirada no você, ele vai lá no postinho, você vai pedir pra aplicar uma bezetacil no cara, tá? Não vai fazer mal pro cara, só ele vai sentir dor. Já eu tenho o Rafael, que é o mais velho, que é o polícia, né? E hoje é secretário de obra. E eu falava, vamos com o pai, Rafa, vamos dar uma volta aí. E o Rafael sossegado, não, pai, eu tô trabalhando amanhã. Não quero me envolver, não. Prefeito, hoje uma das grandes dificuldades de um prefeito, além do problema em si, porque hoje eu observo assim, eu nunca trabalhei numa prefeitura, na Câmara, a gente trabalha com jornalismo, trabalhamos na política, a gente acaba conhecendo um pouco. Mas eu sei que hoje uma gestão, ela passa por algumas dificuldades. Ele tem dificuldade com o orçamento, ele tem dificuldade com o servidor, né? E tem o servidor de carreira, que ele é bom para você lidar com ele, que ele é meio renitente, né? Você tem ali os seus servidores, que é o seu braço forte, que é quem está ali próximo, mas existe um outro que é a Câmara de Vereadores. Você citou aí, e eu percebi quando você disse assim, agradecer todos os vereadores, você colocou todos, e todos para mim, lá é 11, né? São 11? 9 vereadores. Mudou? Era 11, era 11 mudou para 9. Essa legislatura agora foi 9. E quando você fala assim, para todos, você está falando dos 9? Dos 9, sim. Eu tenho... Assim, ainda falo, graças a Deus, assim, eu ainda falo para os vereadores. Eu fui vereador 2 mandatos, e eu sei o que é a vida do vereador. O vereador, na realidade, ele quer o quê? Ele quer uma transparência, não é isso? Sim. Então, eu nunca pedi para mandar nada de projeto que seja em desacordo com nossa lei orgânica, nosso regimento interno da Câmara, coisa que está fora da nossa Constituição, que vai prejudicar. Nunca teve nada. Você não quer confrontar a Câmara? Nunca teve, não. Você quer somar com a Câmara? Com certeza, ser parceiro, que nem eu falei. Quando eu fui vereador, diferente do prefeito já é hoje, que é um vereador, eu chegava no prefeito,
eu preciso que recupere a linha, o morador não está me cobrando, tem esse buraco, tem essa situação. Secretário, ligava para o secretário, faz isso, eu estou aqui com o vereador. Na hora que eu saía, que eu virava as costas, os amigos meus que estavam do lado, que eu virava as costas, falava, manda esse cabra, esse lascado, eu faço. Se eu chegar no vereador, eu posso atender? Eu falei aqui hoje, antes de começar o programa, se nós pode atender, para mim, na realidade, é uma honra estar atendendo. Por quê? Ele está atendendo o povo. E a obrigação do prefeito é trabalhar para o povo. Agora mesmo, Maílson me liga muito. Não é todo prefeito gosta de ouvir isso, não. O Maílson, eu assim, não incomodo porque eu fui vereador. Sim. A gente tem que saber se respeitar. É verdade. E graças a Deus eu sou respeitado e respeito também. Você acha que isso te ajudou para você entender melhor a cabeça de um vereador? Ajudou, né? Ajudou bem, né? Ajudou Porque bem. logo quando eu caí para vereador, vamos dizer, o militar ainda tá no meu sangue, isso nunca acaba, né? Nós falamos até sangue azul, mas assim, era muito radical, e a gente não pode ser assim, na política, você tem que também ouvir. Aprendeu. Não é só falar, né? Então, eu brigava muito, às vezes, e no começo eu brigava para defender o prefeito, defendendo o prefeito de um indente, o prefeito só me lapiando pelas costas, Da malandragem. Um certo dia eu falei, isso eu não esqueço, uma passagem que eu tive lá na Câmara. Eu falei, os amigos do prefeito ficou chateado. Eu falei, gente, esse prefeito... Eu falei assim, esse é o maior traíra que tem aqui na face da terra, gente. Nem no Rio Guaporé não tem traíra desse tamanho. Eu serenando, depois queria bater em mim, porque eu não podia ter falado do prefeito. Mas é porque a covardia era grande. A covardia era grande. Sim, isso é ruim. Mas só que eu nunca fui um cara de chegar lá um projeto de prefeito que era para beneficiar o município, que eu falava, eu voto contra. Não. Se tá errado, tá errado. Se tá certo e pronto. Agora, o respeito tem que ter em todo lugar. Do mesmo jeito que a gente respeita o eleitor, respeita as pessoas, todo mundo é morador e eleitor de Alvorada. O vereador o prefeito o secretário Mexer com traíra é difícil. Mexer com traíra covarde vai difícil aí. Problema. Nós estamos caminhando para o final do programa, já? né? Que já nós estamos caminhando. Vai acabar rápido. Eu falei, eu tô fazendo a pergunta, que é justamente naquilo que ele falou dos vereadores, e eu queria saber, e ele já acho que ele respondeu essa parte, porque não passar para outra, que já que você está querendo acabar, eu quero ter mais duas coisas. Como é que ele fez, eu tô falando porque você pega a live passada e você vai ver, a situação falar parabéns prefeito, isso é fácil. Eu até falei com ele, eu acompanho as lives da Câmara e eu vejo a forma respeitosa com que os vereadores de oposição se dirige ao prefeito, até quando vai fazer uma cobrança. Como que é lá? A oposição e a... Não, mas eu tô falando de oposição assim. Eu não sei quem é a oposição. Verdade, assim, eu não sei quem é a oposição. Posicionamento. Às vezes, por exemplo, o vereador tem que ser respeitado. Sim. Ele tem que ter a liberdade de chegar lá, porque a gente... Até eu mesmo achei que a Alvorada estava tão bonitinha. Quando eu saí essa madrugada, eu falei, nossa senhora, tá feio, treino. De vez na casa da gente mesmo, tem dia que você tem que falar para a mulher, nossa, trem aqui, tem que mexer nisso, mexer naquilo, não é assim, e assim o vereador. Agora não pode cobrar muito, né, Graciela? Que ela tá atendendo também a secretaria, então assim, em casa quando chegar, junta os dois, junta Felipe, vai todo mundo pro outro. Felipe, o Benício, mandar um abraço pro Benício também. Benício, vai começar o direito dele semana que vem. Então, vamos lá, só pra gente já ir sintetizando. Você me falou da questão do teatro, Jair, dentre tantas coisas, eu fiquei feliz. De verdade, porque na questão da reforma do teatro. Mas não é só por causa da reforma, não, porque já reformaram esse teatro, já fizeram esse teatro, já reformaram esse teatro, já pentearam esse teatro. A minha pergunta é, qual é o destino que você vai dar depois que tu reformar esse teatro? Então, não é para criar morcego do jeito que tá lá e noiado, fumar a noia dentro. A minha ideia, Josué, lá no teatro, é trazer a nossa Secretaria de Educação para dentro do teatro, que ali dentro tem umas salas, não sei se você já teve a oportunidade de entrar lá. Não, isso é sempre só a reforma já deixa fechado para você. Tem bastante sala lá dentro, então eu quero trazer a Secretaria, e quando eu falo da nossa juventude, ali tem uma arquibancada, é a coisa mais linda do mundo, as cadeiras que tem ali, estão tudo abandonado, mas eu vou mandar reformar tudo, deixar tudo vai novo. Revitalizar. E ali, por exemplo, vai ter uma formatura, vai ter um evento, vai ter alguma coisa das crianças. Eu trago a escola do estado lá para dentro, trago nossa escola do município, para nossas crianças ter um local para se interagir, inclusive até mesmo uma igreja. Às vezes quer trazer um show, alguma coisa ali dentro do teatro, vai ter ali uma aula de música, alguma coisa nesse sentido. Tá ali o teatro para servir então tu ocupa a sala para a Secretaria de Educação e o auditório para um teatro ou para uma reunião. Para os alunos, entendeu? Assim que é a nossa vontade. E tenho certeza, não adianta você falar,
eu vou ter um teatro para ter espetáculo. Não vai ter. Né? Você tem que ter suas atividades. Por exemplo, você pega a sua escola lá de Terra Boa, só um exemplo. Pode ser Tancredópolis, qualquer escola nossa. Fala, hoje a aula de vocês vai ser lá no teatro. Aí ali você traz um médico para conversar com seus alunos. Ali você convida o promotor, ali você convida uma autoridade da Polícia Militar, um delegado da Polícia Civil, para poder estar interagindo com eles e trazendo conhecimento. Dá utilidade para aquele espaço. Isso né? aí. Aí você traz um dia uma escola, outro dia você traz outra região, e assim você vai partir. Porque assim, parece que tem aluno que estuda aqui no Tancredópolis, que é raro, por exemplo, interagir com os meninos lá da cidade. Esse ano nós já quebrou bastante isso daí. Eu fiz muito torneio envolvendo todas as escolas. Fiz torneio estudantil, 2 torneios que todo mundo estava lá na nossa quadra municipal. Pode ver que foi um ano já bem acelerado. Nós não tínhamos praticamente quase recurso lá no esporte, mas esse ano eu já destinei, já ficou no nosso orçamento, R$150 mil. Então nós vamos ter muito esporte, muito lazer, muita coisa boa lá para a garotada. Bom, Jair, tem outra coisa que eu fiquei feliz em ouvir, aí não sei se depois você me disse como é que vai fazer, você se vira, você prometeu depois, acho que entrou no seu PPA depois. Certo. Não vi no teu plano de campanha não, tá? E aí dizer que não vi no teu plano de governo, mas eu fiquei feliz por quê? Porque você sabe que lá a Catiana concorreu e fazia parte também do plano dela fazer isso, que é uma piscina depois para o jovem da terceira idade lá, futuramente. Então, tinha essa carta na mão. Porque e eu fiquei sabendo que, parece que você colocou no PPA, eu vi um passarinho dizendo que estava buscando um recurso para isso, já assegurou recurso para isso. Só concluindo aqui, aproveitar sobre terceira idade. E aí, essa é uma promessa ainda, a questão da piscina, mas eu fiquei feliz porque os jovens da terceira idade voltaram a fazer passeios, que era uma queixa dele, acho que eles fizeram muito, acho que no tempo do Walter, eu acho, não sei, para os balneários, cara. Sabe, eles têm a forrozinha deles, mas volta e meia eu vi que já fizeram esse ano eles uma viagem dessa. Acho lá que no Vale das Cachoeiras. É muito top. Muito top. Vale das Cachoeiras. Um abraço aí para nossas meninos e meninas da terceira idade. Qual que é a idade para entrar no É a partir de... A idade lá é assim, tem que ser mais velho que o prefeito. Mas eu tô quase lá. Muito bom. Então, falando lá da piscina, José, desde o começo do nosso mandato, a Graciele tem se preocupado com isso, porque já chegou lá e foi cobrada mesmo, né? E a gente recebeu lá na época a deputada Thaís. Você vê como que é. A deputada Thaís é lá de Guajará-Mirim. A deputada Thaís veio, fez o compromisso. E, na realidade, nós não conseguimos esse ano, que nem eu falo. Eu não tinha R$5 mil em orçamento, por exemplo, para dar contrapartida num projeto. Parece que se a gente falar uma coisa dessa, parece que não é verdade, né? Mas é verdade, não tinha. Ficou zerado o caixa. Não tinha, assim, depois tinha, foi aparecendo o dinheiro, mas não tinha orçamento, que deu onde eu falei, né? Enfim, a deputada Thaís tem o compromisso de fazer essa piscina lá, acredito que agora esse ano deve ser concluída, a Graciele está aqui, tem sempre conversado com ela, e eu acredito que sai, né, esse ano. É um compromisso e a gente vai fazer, e se não fizer... através dessa emenda dela, mas eu acredito nela, eu gosto dela, respeito ela, considero ela, quero deixar meu abraço para ela, a Thaísa. Então tá, isso aí praticamente tá certo. Eu tenho cuidado muito lá, que a Graciela tem se preocupado. Toda sexta-feira que o pessoal fez reunião lá com a gente, reclamou muito para ela, porque o idoso tinha que chegar lá no lugarzinho da festa deles, lá no centro de convivência, depois do meio-dia tinha que almoçar e depois, então eles não divertiam nada, 4 horas tinha que ir para casa. Então a Graciele hoje serve, ele chega cedo, toma um café, serve o almoço toda sexta-feira, toma um café da tarde, depois vão para casa. Então eles estão sendo muito bem cuidados. Muito bom. Graças a Deus. E eu fico feliz que a Graciele... Eu acho que ela, como eu sou muito novo e ela queria cuidar da pessoa da terceira idade, ela tá cuidando deles e me abandonou. Ei, aí você fala assim... Sabe que ela vai se enrolar, eu já tô quase fazendo 60. Então, mas você já tá indo também. Pelo menos ele já sabe como é que ela faz para cuidar de idoso, né? Eu vou pra lá, daqui mais um ano e pouquinho eu chego lá. Se ela gosta de cuidar de idoso, você chegando lá vai dar tudo certo. Ela que se prepara comigo.
Tá, outra pergunta que eu iria fazer, quando eu falo iria fazer, é porque você já acabou explicando que foi sobre a questão do SAAI, que é a questão da água, que é a ETA, que é eu digo, um trabalho que começou na outra gestão, e a expectativa era de entregar nos jogos nos primeiros. O Vanderlei queria ter entregue antes do final do mandato dele, não deu certo. E você também queria entregar nos primeiros dias e não deu certo, mas você já acabou explicando por que é que não conseguiu fazer. Mas essa também é uma perspectiva sua que em breve... Em breve a gente faz essa entrega e que nem eu falo, é a maior reclamação nossa de Alvorada. Eu falo nossa, porque nós todos usamos essa água. Ainda falo, tem época que esses dias para trás, mesmo, agora já deu uma melhoradinha, porque o rio quando chove vira aquele barro, aquela lama. Nós, só para limpar aqueles filtros antigos, que já não estão filtrando mais, nós gastamos mais de 100 mil litros de água tratada por dia. Olha o prejuízo que o SAAI toma. Então, na hora que nós inaugurar com esse sistema novo de decantar a água, que ela vai para um decantador, passa para outro, então ela não vai com aquele barro lá para os filtros. Então, realmente, nós vamos ter uma água de qualidade para todos nós alvoradenses. E a economia também. Eu estou correndo atrás, se Deus quiser, nós vamos realizar o nosso sonho. Estou passando para você, mas é o seguinte, as pessoas aqui, eu vou mandar um abraço para todo o pessoal que está no YouTube, mas, prefeito, eu não vou nem fazer pergunta, porque o que passou aqui foi só parabéns. Obrigado, Você está de aniversário, não? Agora, dia 18 de fevereiro. Né? A gente está mandando parabéns. Eu até pensei, você está de aniversário, porque você está parabéns. E aí, é importante dizer que numa oportunidade dessa, você que estava aí doido para fazer uma pergunta e queria saber que por que você não está falando, eu estou aqui perguntando, eu queria a tua pergunta, mas eu não vi pergunta. Passou alguma pergunta? Não. Eu estou falando porque a oportunidade de se perguntar é agora, e quem pergunta não quer saber. O único que colocou aqui foi assim, falou, não, a linha tá boa, só quero que continue. Então, eu estou falando isso, Jair, porque realmente o pessoal acha que tem figurinha. Se tá na rede social e é ao vivo, não tinha nem como eu filtrar esse cara para ele não perguntar. Então, outra coisa, Josué, eu gosto realmente que quando a gente vem participar de um programa, que é igual de vocês, estou na rádio, que as pessoas perguntam, porque a gente sabe que realmente tá caminhando, mas tem coisa que precisa melhorar, precisa. Sim, ué. Então nós estamos aqui para realmente nos colocar à disposição das pessoas, né, para ser questionado. Não precisa ter preocupação, não vou falar porque depois, não tem isso, pode falar. Eu falo assim, desde quando saiu o primeiro número de telefone, o meu número é o mesmo, eu nunca mudei, sempre que me liga eu atendo, então assim, pode me procurar, pode ir na minha casa, pode ir na prefeitura e eu sempre me coloco à disposição. Não é responsabilidade do prefeito a 429. Certo. Mas diz que é na multidão, né, dos conselheiros a sabedoria. Quando um cidadão cobra, tem um peso. Quando um prefeito, um vereador, um deputado cobra, tem outro peso. E a gente sabe que a responsabilidade da 429, ela está tão distante, porque é DENIT, é governo federal. E mexer com o governo federal a gente sabe que não é tão fácil assim. Mas você tem se preocupado ali com essa 429? Com certeza, Ginaldo. Inclusive, essa semana eu tive em Porto Para chegar no seu município tem que passar por ela. Inclusive, eu saí ambulância e tudo mais. Eu saí de lá para cá agora meio rápido, já na boquinha da noite, né? Eu encontrei uns 2 carros na estrada com pneu estourado, né? Porque tá desse jeito, um em cima do outro. Felizmente ainda não teve acidente grave esse ano, mas os anos anteriores, quando ficava a estrada ruim, sempre teve. E eu peço que Deus proteja todos nós que andam ali, que não tenha, mas a gente sabe que é inevitável. Sim. Entendeu? Os acidentes, assim que nem a gente vê muito na 364. Então, assim, essa semana, na terça-feira que eu tive em Porto Velho, eu fui no DENIT, eu não marquei a agenda com o nosso superintendente lá, o Dr. Cláudio, então ele estava com agenda externa. Mas eu deixei os ofícios e ficou agendado para me conversar com ele na próxima semana. Eu devo voltar lá para outros compromissos meus no governo e ver essa situação. Expliquei para eles, deixei foto, vou levar vídeo e mostrar que realmente, inclusive eu falei com a secretária lá do DENIT, muita gente boa, me tratou muito bem,
Falei para ela, agora vai ficar fácil para o nosso governo cuidar de nós lá. A 364. Porque o governo privatizou a 364, tá ficando pouca BR federal para o governo federal. Dá esse cuidado nosso lá, né? Brinquei com ela, não, prefeito, eu vou cuidar de vocês, pode deixar, mas eu preciso do superintendente. E para isso a gente sabe que o governo tem que liberar recursos para licitar empresa, para continuar os trabalhos que vinha sendo feito. E é interessante somar força, né? Aí você entra em contato com São Miguel, né? Isso. Ali Seringueira, São Francisco, né? Até Costa Marques. Gente, vamos cobrar. É uma boa ideia, pode juntar os 5 prefeitos da 429, fazer uma somar pauta força, também, que aí tá a população cobrando e aí fica aquele negócio, não é competência. Sim, mas não é proibido fazer isso. Pelo contrário, não. É torcendo pelo seu município. Inclusive, assim, eu não gosto de chegar lá, por exemplo, eu podia chegar ali e já ter até feito um vídeo cobrando do governo federal, não, mas primeiro eu vou correr atrás, vou pedir, já protocolei documento, mas vou na reunião, e se eu espero que vai acontecer, a melhoria vai, e se nada acontecer, você vai lá, faz vídeo, mostra, porque... Alguém tem que acordar, E nós estamos aqui para ajudar a divulgar então, tá bom, e agradeço. fazer. Verdade, agradeço de coração. Prefeito, primeiro quero aqui agradecer, espero que esse programa tenha servido, né, esse momento que você tirou do seu tempo precioso para estar aqui conosco, para colaborar com o seu mandato. E a gente está aqui à disposição, sempre que precisar, tanto para o senhor, os seus secretários, também a população de Alvorada do Oeste, da cidade e dos distritos, que aí entra Terra Boa, também Tancredópolis, são esses dois, né, que tem lá, e as linhas. E dizer que sentimos honrado em o senhor aceitar o nosso convite para estar aqui conosco. Eu que agradeço, Edinaldo, você, o Josué, né, pela essa oportunidade da gente, na nossa gestão, poder estar vindo aqui, trazer explicação, esclarecimento para a nossa população de Alvorada, mas também para todo o estado de Rondônia, porque tem gente que está vendo a gente aqui nos 4 cantos do estado, pessoal aqui de Presidente Médici, deixa o meu abraço, tem muitos amigos aqui, abraço aqui para o Siquinel, que mora aqui pertinho, meu irmão da Polícia Militar, e vários outros que tem aqui da minha época. Então, assim, é uma oportunidade que vocês me deram, e eu vim aqui para trazer realmente esse esclarecimento, e também me coloco sempre à disposição. Talvez amanhã ou depois pode acontecer alguma coisa, aconteceu uma barbaridade que ninguém nunca esperava. Pode me convidar, porque eu tenho certeza que a nossa gestão vai ser sempre feita de transparência, de verdade, e que nunca vai precisar o Jair vir aqui trazer esclarecimento de qualquer irregularidade. Então, sempre eu vou estar trabalhando com verdade, lado a lado com a nossa sociedade, e eu quero que vocês testemunhem isso. Ano que vem... E nós vamos já ter uma Alvorada bem transformada. E convido você, Edinaldo, junto com o Josué, uma hora ir lá no nosso gabinete, na prefeitura, visitar a cidade, conversar com a população. Isso é uma forma que vocês estão ajudando a nossa gestão. Certeza. Agradeço e deixo meu abraço para todos os ouvintes, toda a nossa gente de Alvorada. Verdade, agradecemos, né, José? E externar aqui o convite para os prefeitos, né, das cidades vizinhas, inclusive da nossa cidade também. Pode vir, aqui não tem espinho. Né? Não tem. Aqui não, todo mundo. Também não tem combinado. Tem água gelada. Né? Tá aqui o meu papel. Ó. A única coisa que eu escrevi no meu papel aqui foi Jair Luiz. Então, isso aqui a gente deixa aqui, é claro, a gente tem um norte a gente tem um norte a seguir, mas é isso, é dessa forma que a gente, né, quer trabalhar. Agradecer as inúmeras pessoas, quem vai assistir depois também. Agradecer o Gilene Cerqueira. Gilene, que eu, na minha juventude, né, ouvi o Gilene Cerqueira, e tem um episódio que marcou, né, na minha juventude, um dia que o Gilene brigou com o Chico Paraíba. Chico Paraíba, ele estava lá descendo a lenha no Chico Paraíba entrou lá na rádio e falou, você tá falando aí, deu uma confusão feia na rádio naquela época, eu lembro, eu falei, meu Deus do céu, e minha mãe, meu Deus, cuida do Gilene, que a mãe gostava mais do Gilene. Até ele lembrou do Chico Paraíba, que era o prefeito da época. Né? Não fica sem esse menino. Então, assim, foi um tempo bacana, obrigado, né? A primeira o rádio ela conseguiu comprar outro, mas como é que vai comprar outro Gilene? Não tem como, não tem como. Agradecer a secretária, né, de assistência social, a Graciele, né? Sempre tiver precisado dos nossos serviços, estamos aqui. E agradecer, Josué, a sua presença nessa bancada. Segunda-feira você está dispensado
tá? Para você ir na sua atividade. Descansar. Descansar. Eu tava caçando um emprego desse, que me dá uma folga na segunda-feira. Rapaz, isso aqui é meu patrão. Oh, Deus! Porque segunda-feira vai estar o Paraíboy aqui, brabo, né? E até já contratei os segurança, tá? Vai estar aqui os segurança na segunda-feira, porque o programa vai ser quente. Sucesso. Vai ser sucesso. Daí ele tá todo aí se preparando para estar aqui também. Dizer que o nosso programa está à disposição para você que está aí, né? Reforçar o convite para todos que fazem parte do poder público, para não é se justificar, é vir aqui, fala o que fez, e eu gostei muito da sua sinceridade quando você disse assim: eu não estou satisfeito. Rapaz, essa palavra eu vou guardar, porque eu acredito que o homem ele precisa entender que ele precisa sempre melhorar, não inchar seu ego consigo mesmo. Verdade. E aí, ó, ganhou ponto, e eu vou torcer pelo seu mandato cada vez mais, que você honre o compromisso que você fez primeiro com você mesmo e depois com a sua cidade, e eu quero ainda poder dizer assim: olha, tem uma Alvorada antes de Jair, e agora com o Jair e depois de Jair. E não faça um projeto para 4 anos, tá, Jair? Faça aí para 8, para 12, sei lá. Porque quem trabalha bem precisa permanecer no trabalho. Porque é desse jeito que acontece. Hoje, Médici ganhou muito com a reeleição de Edilson Alencar. Ganhou muito mesmo. Se hoje nós temos uma cidade bonita, devemos a Edilson Alencar, né? O prefeito de hoje, ele tem o compromisso de dar continuidade no bom trabalho. Não é fácil também. E ele tem a oportunidade de fazer mais do que o Edilson. Sim, com certeza. A oportunidade está na mão dele agora. Tá aí. José, obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Eu acredito que dia 2, né, se der tudo certinho aí, Edilson Alencar estará aqui conosco, o ex-prefeito, e provavelmente o senhor vai estar convocado para estar aqui na bancada. Bom, boa noite, Naldo. Um abraço ao pessoal de casa. Ele já agradeceu às demais pessoas. O prefeito Jair Luiz, que você me deu a incumbência de fazer a agenda, e ele aceitou de pronto. Tem uma coisa que é muito bom, Edinaldo, dizer, que é do respeito quando é recíproco. Liguei pro prefeito, justamente, eu tô cortando o cabelo, Josué, em tal lugar, assim. Cheguei lá, quando chega o pessoal fica assim, pensando: será que vai cobrar? Será que vai fazer alguma coisa? E sentamos na mesa lá, conversamos, não sei o nome das pessoas que estavam em volta, mas quem chegava cortando o cabelo ouvia a nossa conversa, não era cochichando no ouvido de ninguém, não. Então, uma conversa pública, uma conversa republicana, é assim que faz. Inclusive, é importante dizer, aproveitar que ele está aqui, que teve um prefeito, eu não me esqueço o nome dele agora, que ele me ligou e disse assim: eu vou perguntar pro Jair como foi que ele fez contigo. É a oportunidade de você perguntar. Sabe como foi? Uma conversa de homem e republicana. Se toda vez que a conversa comigo for republicana, vai dar muito certo e a parceria vai ser recíproca. Citei aqui lá atrás, né, de um outro episódio que aconteceu com outro prefeito, fez uma conversa republicana, deu certo. Então, respeito de ambas as partes. Acho que essa entrevista quebrou muito, Jair, a expectativa de quem estava em casa, porque achava que ia ter um embate desnecessário. Eu acho que, primeiro, que você respondeu todas as perguntas. Sim. E eu fico muito honrado quando o nosso entrevistado consegue responder com sinceridade toda a pergunta. Outro ponto também que eu digo que, fazer que o Edinaldo falou que ganha comigo, é o ponto de que não precisa dizer o que é para me perguntar, não. Então, quando o entrevistado me diz o que eu tenho que dizer para ele, ele já perdeu o ponto de cara, tá? Mas, assim, eu acho que desejo todo o sucesso do mundo, acho que o município está no caminho certo, você disse que não acertou em tudo, eu também acho que não acertou em tudo, mas o que eu fico feliz é saber que naquilo que você ainda não consertou, você está no caminho para consertar. E está com uma boa intenção de consertar, porque eu acho que tem que ter. Porque a questão não é só querer. Esbarra em algumas ferramentas técnicas, igual você falou, orçamento. Às vezes você quer, o dinheiro está ali, mas não tem orçamento. Então, assim, é uma coisa, não é desculpa, é uma ferramenta técnica. Mas dizer que eu fico feliz, falei para o Giovanni, me dá um abraço para o Giovanni Tomiazzi, que é o vice-prefeito, e falei para ele o seguinte: o maior inimigo de vocês é a expectativa que o povo criou em vocês dois.
Então, assim, ó, o povo criou muita expectativa, é por isso que eu digo que da dificuldade do desafio de Jair e o Geovani chegar ao final do mandato e falar assim, olha, concluir tudo, não vou dizer que prometeu, mas tudo da expectativa do povo. Tem coisa que ele não prometeu, o meu pessoal fala, mas se votar no Jair, vai acontecer isso. Então, ele criou na cabeça dele uma expectativa e o município tem suas limitações. Mas, mais uma vez, muito obrigado, mais uma vez me sinto honrado a estar nessa bancada, com muita transparência, que cada entrevistado que chegar aqui puder fazer igual o Jair fez, a gente vai sair daqui cada vez com mais credibilidade, mais fortalecido. E só ressaltando aqui que ontem, né, esteve aqui um cidadão de Alvorada, alvoradense. Alvoradense, fala, né? O Emerson, aquele o Emerson, esteve lá no Hulk. Alvarenga. Ele esteve aqui conosco ontem e amanhã, às 4 da tarde, vai ter uma atleta lá do seu município que ela está indo, não sei, para São Paulo. Deixa eu até pegar o nome dela aqui. Ela vai estar aqui amanhã, né? E já convidar a população de Alvorada para prestigiar. É a Evelyn. Ela, e a Thalita vai estar aqui também, que a Thalita é a gerente da Cressol. Já deixar meu abraço para ela está representando muito bem a nossa cidade, eu fico feliz. E me coloco lá à disposição no gabinete também para recebê-las, né? Eu tenho certeza que nós vamos receber esse retorno dela com a nossa campeã lá na nossa sala. Tá vendo aí, ó? Então, bacana. Já importante dizer. Estou à disposição. Ele falou do esporte quando ele era vereador, e a gente já despediu, mas dizer que a sensibilidade que ele está tendo com o pessoal do esporte é muito grande também, principalmente com aqueles que precisam sair para fora na medida do possível. Eu estou falando que a Secretaria de Assistência Social tem dado um suporte muito importante para isso. Isso é muito bom. Sucesso, espero que você esteja gostando de estar prefeito, esteve como vereador, e aí eu não vou nem perguntar, porque eu acho que é cedo demais se já está querendo ser deputado, mas eu acredito assim, que tá muito cedo. Tá igual um amigo dizia, rapaz do céu, eu não sei nem se eu vou para a roça, porque tá molhado para pôr fogo, tá alto demais para carpir e baixo demais para roçar. Então acho que eu vou ficar por aqui para um café e depois a gente vê. Eu acredito que você vai terminar o seu, pelo menos essa primeira fase, e sucesso na sua carreira política e sucesso como o gestor de Alvorada. E marque mesmo a sua geração ali para que Alvorada possa dizer assim, rapaz, alguém perguntou um dia, falou assim, rapaz, o prefeito disse que vai fazer tal coisa, mas eu não sei não. Ele falou que vai fazer, ele falou vai. Ele disse, então vai. Porque se ele falou, ele vai cumprir. É bom esse tipo de palavra a gente ouvir. Gente, muito obrigado a vocês que ficaram conosco até agora. Continue compartilhando. E amanhã, às 4 da tarde, tá? Estarei aqui com um atleta de Alvorada. Eu me sinto honrado, né? Alvorada ontem, hoje e amanhã também. E segunda-feira, Paraiboy.